Não é difícil de entender. Muitos irmãos me dizem, tem várias passagens, alma, doutrina de demônio. Te pergunto, onde que está? Salmos de Davi, um assassino. Dá para acreditar em Davi? É um assassino, um bandido. Salomão era outro bandido, outro assassino. Moisés era um bandido, um assassino. Elias era um bandido e um assassino. Eu te pergunto, dá para acreditar nesses homens? Mas se os irmãos querem entender realmente a verdade, não é difícil de entender. Se vocês entenderem quem realmente é Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Salomão e Davi, vocês vão ver que eles são falsos profetas. Está escrito, cuidado com os falsos profetas. Eles que inventaram nas escrituras, tem a palavra Deus. Foi o nosso Pai que colocou. Nas escrituras, tem a palavra Jesus Cristo. Foi o nosso Pai que colocou. Nas escrituras, tem a palavra Senhor. Foi o nosso Pai que colocou. Nas escrituras, tem a palavra alma. Foi o nosso Pai que colocou. Muitas pessoas erram porque não têm coragem de reconhecer os falsos profetas. Aí eles erram. Aí baixa a entidade Salomão, Davi, Elias, baixa essas entidades, Allan Kardec, Mãe de Iná na cabeça dessas pessoas, eles começam a errar. Por causa de um pequeno erro, eles tentam consertar um erro com um erro muito maior. Pergunto. Se você analisar os apóstolos, vocês vão ver que muitas passagens, notem, o que os apóstolos falam aqui, eles não podem mudar lá na frente. Eles têm que, as palavras dos apóstolos têm que bater. Aí você vê que tem muitos adultérios. Quero mostrar para os irmãos agora uma passagem. Em Gálatas 5, versículo 16 em diante. Para os idólatras de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, que não tem coragem de denunciar esses homens, vocês são covardes, que não tem coragem de denunciar, porque o pai disse, ou é quente ou é frio, morno ele vomita, vocês são mornos, não tem coragem de denunciar, por isso que erra. E aí erra, ensina as pessoas a errar também. Não se esqueça, nós aqui somos a vitrine do Pai e do Messias. Nós temos que transmitir uma boa palavra para os irmãos, para eles entenderem. A gente não pode vir aqui mostrar para os irmãos o nome Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, o diabo no corpo da gente, ou escrever o nome dele. Nós temos que dar o exemplo. Estão entendendo? Uma coisa simples, era só consertar. Mas em vez de consertar uma coisa simples, pegou um problema muito maior para consertar uma coisa simples. E aí, já viu, né? Não adianta. O erro aumentou ainda mais. Então vamos lá. Por que Paulo diz aqui uma coisa e nos outros versículos, outros lugares, ele diz outra coisa? Será que foi ele mesmo que disse a alma, essas coisas? Então vamos lá. Gálatas 5, versículo 16. Nosso irmão Paulo, nada de Shaul. Ele era turco, da Turquia, nasceu em Tarso, filho de romano, filho de mãe turca. Ele se converteu ao judaísmo, foi enganado, igual vocês foram enganados nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. Ele foi enganado, mas depois ele reconheceu e saiu fora. Gálatas 5, versículo 16. Olha isso. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis a corrupção da carne. Carne, notem, carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. São opostos em si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito do Pai, notem, Espírito do Pai, quando a pessoa morre e nasce de novo, já é um homem espiritual.
O corpo dele e o espírito, a mente dele já é espiritual. O que ele faz com o corpo? Porque o espírito não vai desagradar o Pai. Ele vai fazer o máximo possível para não desagradar o Pai e o Messias. Ora, 19 agora. Ora, a obra da carne são conhecidas. Cadê a alma? Por que não tem alma aqui? Em Gálatas 5. Entenderam a malandragem? Colocaram Deus, colocaram Jesus Cristo, colocaram a alma, colocaram Jesus e Senhor, colocaram um monte de coisa. Aqui em Gálatas você vê que Paulo fala aqui a verdade. Em outros lugares fizeram adultério da palavra dele. Aí o nosso Pai deu sabedoria, o Espírito nosso, Espírito. E aí, através do nosso Espírito, a gente procura encontrar a verdade. E aí, às vezes, o meu Espírito ira contra a mentira, porque o nosso Pai diz, olha, ele odeia os nicolaítas. Nicolaítas são pessoas que ensinam as pessoas errada, uma por dinheiro e outras ensinam errada. Isso é nicolaíta. Não é só pastor evangélico, padre, não. Qualquer pessoa que ensina a pessoa errada por dinheiro é um nicolaíta. Doa quem doer. 5,19. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lavícia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito, isso tudo, meus irmãos, está em Gálatas 5. Como pode Paulo falar aqui em espírito e carne? Nosso irmão Paulo fala, ó, não viveis na carne, meus irmãos. A carne é contra o espírito e o espírito é contra a carne. Aonde que ele falou alma aqui? Não é doutrina de demônio? Vocês estão entendendo a malandragem? Colocaram Jesus, colocaram Deus, colocaram o Senhor, colocaram Yahushua. Em cada lugar do mundo tem um Jesus, cada lugar do mundo tem um. Colocaram alma. É simples, meus irmãos. Onde você vê Jesus, coloca Messias. Onde você vê Senhor, coloca Mestre. Onde você vê Deus, coloca Pai. Onde você vê alma, coloca Espírito. Isso é um adultério terrível. Gálatas 5, vocês vão ler, vocês vão entender. O corpo é contra a carne e o espírito. O corpo, a carne é contra o espírito e o espírito é contra a carne. Nunca existiu a palavra alma. Isso aparece em outras passagens porque foi colocada. Aqui em Gálatas vocês vê bem claro. O Paulo fala simples e bem claro. Não existe alma. Alma é doutrina de demônio. É doutrina criada por Moisés, Salomão, Davi e aquelas corjas de falsos profetas. Então eu digo para os irmãos, essa é a primeira parte do vídeo sobre alma, doutrinas de demônios. Por que aqui em Paulo não está dizendo alma? Porque não existe. Nas outras passagens, claro, tem várias passagens dizendo alma, várias. Mas eu te pergunto, também tem várias passagens dizendo Deus, tem várias passagens dizendo Senhor, tem várias passagens dizendo Jesus Cristo, tem várias passagens dizendo várias outras besteiras. Por exemplo, se você não tiver coragem de reconhecer que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão eram falsos profetas, vocês nunca vão entender o que eu estou falando. Os vídeos estão aí. Entram, assistam os vídeos que vocês vão entender o que eu estou falando. Se você conseguir entender que esses homens eram falsos profetas, você desmascara tudo. E aí quando você lê as escrituras, vocês vão